Você já tentou fugir de algo que sabia que precisava fazer? Já recebeu uma missão tão difícil que quis desaparecer? A história de hoje é sobre um homem que tentou fugir de Deus. Foi parar na barriga de um peixe gigante e aprendeu uma lição que mudou sua vida para sempre. Esta é a história de Jonas, o profeta que tentou fugir de Deus. Há muito tempo atrás, Deus falou com um profeta chamado Jonas, filho de Amitai, e o Senhor disse para ele: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive era uma cidade enorme, cheia de gente que não conhecia a Deus e vivia fazendo coisas ruins. Deus queria dar uma chance para essas pessoas se arrependerem. Mas sabe o que Jonas fez? Ele levantou e fugiu. Não fugiu para qualquer lugar, não. Ele fugiu para bem longe, para Tarsis, que ficava na direção completamente oposta a Nínive. Jonas desceu até o porto de Jope. Encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e entrou no barco, pensando que poderia se esconder de Deus. Mas ninguém se esconde do Senhor. Enquanto o navio navegava pelo mar, Deus enviou um vento tão forte que o mar ficou bravo, com ondas enormes. A tempestade era tão violenta que o navio estava prestes a se partir no meio das águas. Os marinheiros ficaram apavorados e cada um começou a clamar ao seu próprio Deus. Eles jogaram toda a carga do navio no mar para deixar o barco mais leve, tentando evitar que afundasse. E onde estava Jonas durante tudo isso? Ele tinha descido para o porão do navio, tinha se deitado e estava dormindo profundamente. O mestre do navio desceu até ele e disse: que tens? Dormente? Levanta-te. Clama ao teu Deus. Talvez Deus se lembre de nós e não pereçamos. Os marinheiros decidiram lançar sortes para descobrir quem era o culpado por aquela desgraça toda. E a sorte caiu sobre Jonas. Eles perguntaram para ele: declara-nos agora por que nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, de onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus que fez o mar e a terra seca. Então Jonas contou para eles que estava fugindo da presença do Senhor. Os homens ficaram com muito medo e perguntaram: por que fizeste isto? A tempestade só piorava e o mar ficava cada vez mais agitado. Os homens perguntaram para Jonas: que te faremos para que o mar se nos acalme? E Jonas disse algo surpreendente: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos acalmará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Mas os marinheiros não queriam fazer isso. Eles tentaram remar com todas as forças para chegar em terra, mas não conseguiam porque a tempestade era forte demais. Então eles clamaram ao Senhor de Jonas e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E na hora que Jonas caiu na água, o mar parou de se agitar. A tempestade cessou imediatamente. Os homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifício e fizeram votos. E Jonas, ele estava afundando nas profundezas do mar, mas Deus já tinha preparado um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga daquele peixe. Imagine só, 3 dias no escuro, dentro de um peixe gigante no meio do oceano. Ali naquele lugar impossível, Jonas orou ao Senhor seu Deus. Ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas pensou que tinha sido lançado para longe dos olhos de Deus. Mas mesmo assim ele disse: tornarei a ver o teu santo templo. Ele estava se afogando. As águas o rodeavam, as algas marinhas se enrolavam em sua cabeça. Ele desceu até as bases dos montes. Mas Jonas clamou: a ti, Senhor meu Deus, fiz subir a minha oração. Os que observam vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. A salvação vem do Senhor. Então o Senhor falou ao peixe, e o peixe vomitou Jonas em terra seca. Jonas estava vivo. Deus lhe deu uma segunda chance, e a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega-lhe a pregação que eu te digo. Desta vez Jonas obedeceu. Ele se levantou e foi para Nínive. Nínive era uma cidade grandíssima, de 3 dias de caminhada. Jonas entrou na cidade, caminhou o primeiro dia e começou a pregar, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele estava avisando que Deus destruiria a cidade em 40 dias por causa dos seus pecados. E sabe o que aconteceu? Os homens de Nínive creram em Deus. Eles proclamaram um jejum e se vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou suas vestes reais, se cobriu de pano de saco e se assentou sobre cinzas. O rei fez uma proclamação em Nínive dizendo:
Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais se cubram de pano de saco e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. A cidade inteira foi salva porque se arrependeu. Mas Jonas ficou muito descontente com isso. Ele ficou irado. O motivo era que Nínive era a capital da Assíria, o império inimigo cruel de Israel, conhecido por sua extrema violência e brutalidade. Jonas, como israelita, carregava o ressentimento de ver seu povo oprimido e massacrado pelos assírios. Ele queria justiça, queria vingança, queria ver seus inimigos destruídos. Por isso Jonas fugiu, porque ele sabia que Deus é misericordioso e poderia perdoar Nínive se eles se arrependessem. E era exatamente isso que Jonas não queria. Ele preferia desobedecer a Deus do que ver seus inimigos sendo salvos. Jonas orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso fugi para Tarsis, pois sabia que tu és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas estava bravo porque Deus tinha perdoado Nínive. Ele até pediu para morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Jonas saiu da cidade e ficou sentado num lugar onde podia ver o que aconteceria com Nínive. Deus preparou uma planta que cresceu sobre Jonas para fazer sombra sobre sua cabeça. Jonas se alegrou muito com aquela planta. Mas no dia seguinte, ao subir da alva, Deus preparou um verme que feriu a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus preparou um vento calmoso oriental e o sol bateu na cabeça de Jonas de modo que desmaiou. Ele desejou a sua morte e disse: melhor me é morrer do que viver. Então Deus disse